Lúcio Barbosa deve ser demitido do Vasco. Alvo de protesto da torcida, o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, não deve seguir no cargo para a sequência da temporada. A goleada sofrida para o Flamengo segue reverberando no Vasco da Gama e o clima tem sido de cobranças. Na última terça-feira, 04, faixas em protesto foram estendidas e os muros de São Januário foram pichados com ofensas e pedidos de saídas. No mesmo dia, o presidente Pedrinho fez um pronunciamento e classificou o resultado como inadmissível. Nesta quarta-feira, 05, torcedores foram ao CT Moacir Barbosa para novos protestos e um dos alvos foi Lúcio Barbosa, o CEO da Vasco SAF. O dirigente tem sido criticada pela massa vascaína há alguns meses, e pode estar de saída a qualquer momento. Segundo informação do canal Atenção Vascaínos, a tendência é que Lúcio não permaneça no Cruz-Maltino e já não estará mais com a delegação nas partidas. Na figura de líder do futebol, Lúcio Barbosa assumiu o cargo no segundo semestre do ano passado, após a saída de Luiz Melo. A princípio, até mesmo por ser vascaíno declarado, ao contrário do antecessor, o CEO recebeu apoio da torcida na função, ganhou crédito com o não rebaixamento, mas passou a ser questionado devido aos resultados ruins do Vasco. E o Lúcio Barbosa? Entenda como fica CEO com Pedrinho comandando o futebol do Vasco. Executivo deixa de ter participação no futebol e agora se reporta ao presidente do clube diariamente. Em pronunciamento na terça-feira, quando comunicou a nomeação de Felipe como diretor técnico da SAF, o presidente Pedrinho disse que outros movimentos serão feitos no Vasco. Quais são eles? O que muda no funcionamento do clube? A atuação do CEO Lúcio Barbosa está em avaliação. Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer, afirmou Pedrinho no vídeo. A declaração do presidente já indica uma mudança na estrutura da SAF e a perda de poder do CEO Lúcio Barbosa, antes manda-chuva do futebol do Vasco. Agora Felipe e o diretor executivo Pedro Martins vão se reportar diretamente a Pedrinho. O ex-lateral, que foi técnico do Volta Redonda no Carioca, será os olhos e ouvidos de Pedrinho no dia a dia da SAF vascaína. Mas não só esse movimento aponta a perda de prestígio de Lúcio Barbosa, que vem sendo cobrado por torcedores do Vasco. A entrevista coletiva do CEO no fim do ano passado ainda repercute de forma negativa, por causa de promessas não cumpridas. Vamos competir no mercado contra os grandes times por jogadores que sejam do tamanho do Vasco e que consigam jogar aqui, porque não é para qualquer um. Os jogadores que chegarão serão do tamanho do Vasco, queremos brigar na parte de cima da tabela a partir do ano que vem, afirmou Lúcio em dezembro de 2023. A relação entre Pedrinho e Lúcio não era boa antes da decisão judicial que tirou o controle da SAF das mãos das 777 partners e deu ao clube associativo. Pessoas próximas ao presidente reclamavam que o CEO não se reportava ao CRVG, antes sócio minoritário. Tanto que Pedrinho pediu uma reunião exclusiva com representantes da empresa americana, na qual fez reclamações sobre o executivo. Lúcio foi contratado pela 777 e era visto como o homem de confiança da empresa no Brasil. Nos corredores de São Januário, o futuro do CEO é tido como indefinido no Vasco. Os pares de Pedrinho avaliam como ruim a gestão do chefe executivo e são a favor de mudança. O fato de o presidente ter encontrado os cofres da SAF vazios também não pegou bem. A situação agora é outra. Lúcio não responde mais a 777 e tem se reportado a Pedrinho. A relação que era de poucas palavras se transformou em conversas diárias, com compartilhamento de informações e orientações do presidente. O executivo continua na gestão administrativa, cuidando da folha de pagamento, do planejamento financeiro e à frente das tarefas fora do futebol. Pessoas próximas a Lúcio entendem o movimento apenas como uma mudança de função e acreditam que ele será mantido no cargo. Nas conversas internas, o CEO se sente fortalecido por Pedrinho. Por causa desta mudança de função, Lúcio Barbosa não aparece mais como antes. O CEO trabalhou junto com o ex-dirigente Alexandre Matos na primeira janela e chegou a acumular a função de diretor de futebol quando Matos foi demitido. Apesar de bater ponto no escritório da SAF na Barra da Tijuca, Lúcio foi algumas vezes ao CT Moacir Barbosa e esteve mais perto do elenco. Também acompanhava a delegação para os jogos. Com os movimentos de Pedrinho, a presença de Lúcio no dia a dia do futebol tende a ser cada vez mais rara.
O CEO não esteve, por exemplo, na reunião extraordinária do Conselho Técnico da Série A no fim de maio. No encontro que decidiu pela paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas e contou com figurões de outros clubes, o recém-chegado Pedro Martins representou o Vasco, função que já seria a do diretor de futebol. Vasco anuncia Felipe como diretor técnico da SAF. Por determinação de Pedrinho, ex-jogador trabalhará ao lado de Pedro Martins. O Vasco anunciou nesta quinta a contratação de Felipe Maestro para o cargo de diretor técnico da SAF. Revelado em São Januário e identificado com o clube, o ex-jogador vai trabalhar ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol vascaíno. A contratação é uma determinação do presidente Pedrinho, que no início do ano já havia indicado Felipe para assumir um cargo na comissão técnica, mas não teve o pedido atendido pela SAF. Pedrinho agora tem o controle do futebol graças à liminar obtida na Justiça 3 semanas atrás. Presidente do Vasco, Pedrinho disse nesta terça-feira que antecipou a contratação de Felipe para o cargo de diretor técnico do clube por causa da goleada por 6-1 sofrida para o Flamengo no domingo, pela 7ª rodada do Brasileirão. Em comunicado divulgado no perfil do CRVG nas redes sociais, Pedrinho classificou o resultado no clássico como inadmissível. O dirigente afirmou que a chegada de Felipe, ídolo do Vasco, tem como objetivo resgatar a essência do clube. Crias da base do Vasco, os dois começaram juntos no profissional e são muito amigos até hoje. Felipe apoiou a candidatura de Pedrinho à presidência do clube e nos últimos dias tem sido figura constante nos bastidores, com visitas a São Januário e presença em eventos. Felipe é o jogador mais vitorioso da história do Vasco. Revelado no clube, o ex-jogador chegou a São Januário com 6 anos e defendeu a camisa vascaína em 373 jogos, conquistando 7 títulos. Campeonato Brasileiro, 1997-2000 Libertadores, 1998, Carioca, 1998, Rio-São Paulo, 1999, Copa Mercosul 2000 e Copa do Brasil 2011. Em 2017, Felipe Maestro lançou-se na carreira de treinador e começou no comando do Tigres do Brasil. Em seguida passou por Bangu e Confiança. Seu último trabalho foi à frente do Volta Redonda, de onde foi desligado no início deste ano. Caio Júnior, do Vasco, projeta a final da Copa Rio Sub-17 contra Flamengo. Estamos chegando em todas. Volante, que assinou contrato com multa de R$340 milhões, comenta expectativas para enfrentar time treinado por Felipe Luiz. Para o nosso time não muda nada. O volante Caio Júnior, titular em 12 dos 13 jogos do Vasco na competição, vai entrar em campo em busca de seu segundo título no clube. No ano passado, ele venceu o torneio Guilherme Embry Sub-16. Muito bom pegar um jogo grande como esse. Teremos muita gente observando e temos que acreditar em uma grande atuação. Me deixa contente a chance de mais um título. Mostra que o trabalho está dando resultado. Será a minha 3ª final desde que cheguei ao clube. Estamos chegando em todas as finais, comentou o jogador. Ele tem um gol e 2 assistências na Copa Rio. Em 2024, Caio Júnior assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, válido por 3 temporadas. A multa rescisória é de €60 milhões, 340 milhões. A história dele é muito bonita, mas para o nosso time não muda nada. Para o Flamengo tem o lado motivacional de ter um cara vencedor no banco de reservas, disse Caio Júnior. Vasco pensa em rescindir com Payet e destino pode ser clube da Grécia em julho, entenda. Meia atacante de 37 anos tem contrato até julho de 2025, porém há conversas para rescisão amigável, informa portal. A goleada sofrida para o Criciúma no último sábado 27, em São Januário, causou uma repercussão negativa gigantesca no Vasco. Após a partida, o técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano pediu demissão. Na tabela de classificação para o Brasileirão Série A 2024, o Cruz Maltino soma apenas 3 pontos com uma vitória e 3 derrotas. A equipe está próxima da zona de rebaixamento e liga o alerta para a SAF. Agora, além de buscar um novo treinador para o restante da temporada, o Vasco corre o risco de ver líderes saírem na próxima janela de transferências. Um deles é o astro Dimitri Payet, que anda sofrendo com problemas de lesão. Segundo a apuração do portal RTI Sport, o Vasco já pensa em uma rescisão de contrato, que expira em julho de 2025. Um acordo amigável pode ser a saída para Payet, que já tem um clube da Grécia no seu radar. Payet fora do Vasco? Pode ocorrer.
Apesar de ser o grande astro do elenco montado para 2024, Payet está desagradando a vários membros da diretoria, informa o portal. Exatamente por causa dos jogos mais importantes por problemas físicos. Por exemplo, na derrota para o Criciúma, ficou evidenciado que o francês foi substituído por Pablo Galdames no intervalo. Ficou evidenciado que o camisa 10 estava fora das condições ideias após uma lesão no joelho direito. O meia sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito durante um treinamento no CT Moacir Barbosa no começo de abril. A previsão inicial era de cerca de 4 semanas fora. Em 2024 foram apenas 12 jogos, com 2 gols e 5 assistências. O alto salarial mensal, cerca de 1,5 milhão de reais, poderia facilitar uma saída de Payet de São Januário. O interesse do clube grego não revelado é antigo e voltou a esquentar nas últimas semanas. Oficialmente, o Vasco rechaça a informação. Em breve, o novo diretor de futebol do clube, Pedro Martins, vai ser apresentado oficialmente na Colina e deve comentar sobre o mercado cruzmaltino. A janela de transferência do meio do ano está agendada para iniciar em 10 de julho e finalizar em 2 de setembro. Um dos poucos mercados a demonstrar interesse, a Grécia vê com bons olhos a contratação de Payet. Vale ressaltar que o camisa 10 já considera retornar à Europa para ficar mais próximo da família. Payet foi contratado em agosto de 2023 para ser a cara da 777 Partners, dona de 70% da SAF do clube. Sua trajetória até aqui foi percorrida em apenas 29 jogos, com 4 gols e 6 passes para gols dos companheiros. O próximo confronto do cruzmaltino no Brasileirão Série A é contra o Atlético PR, em Curitiba, no dia 5.